Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Lara, tenho 21 anos e sou maranhense. Com essa boa-vinda e essa data de largada, eu quero contar um pouquinho da minha trajetória, de como foi, desde o início do meu de pensar em fazer medicina até a minha aprovação. Então vamos lá. Primeiro, eu nunca fui a pessoa que pensava em fazer medicina desde criança. Então eu não tinha kit de medicina no início. Eu não brincava de ser médica, de consultar outras pessoas. Não fazia nada disso. Ao contrário de muitas pessoas que sempre tiveram esse sonho e sempre almejaram isso para a sua vida. Eu não. Ao longo da minha vida, eu sempre estudei em escola privada. E ali no nono ano, eu comecei aquela fase de prestar mini concursos, né? Para estudos federais, para colégios universitários. E foi quando eu perdi minha identidade, não consegui fazer a prova do IFMA, Instituto Federal do Maranhão. E meu pai conversou comigo, a gente entrou numa escola privada. E nessa escola privada, eu consegui construir uma boa base para mim. Não ainda suficiente, mas uma base assim forte. Mas mesmo assim, eu ainda não sabia o que fazer da minha vida. Eu pensava em fazer direito, eu pensava em seguir outras profissões, como relações internacionais, porque eu participava de simulação da ONU, várias outras coisas. Mas o meu foco não era medicina. Tanto é que quando eu terminei meu ensino médio em 2018, eu terminei com uma média no Enem que não dava para passar em direito no primeiro semestre, só no segundo. E entrei no primeiro semestre para Relações Públicas. Não cheguei a terminar nenhum período e saí desse curso. Depois disso, eu tinha medo de enfrentar e estudar para vestibular de medicina, porque eu achava que eu não teria capacidade de passar. Eu via tanta gente estudiosa, tanta gente, sabe, que se empenhava e que tinha aquilo como foco desde o primeiro ano, e eu ficava assim, eu não vou competir com essas pessoas, né? Vai requerer muito de mim. E foi quando, em 2019, eu comecei a realmente levar isso a sério. Então, em 2019, a partir de maio, eu comecei a estudar para o vestibular. Estudava só pelo Descomplica. Nesse ano, a minha maior dificuldade foi somente assistir aulas. Porque eu começava a assistir aula de manhã, terminava à noite e não praticava aquilo. Eu simplesmente assistia aula, e eu não colocava tudo ali em prática. Tanto é que nesse ano, a minha nota do Enem deu uma diminuída. No ano de 2020 foi o ano da pandemia. Então, a maior parte do ano eu passei em casa estudando sozinha. E esse ano, apesar de ter sido muito difícil, foi um ano muito engrandecedor na minha fase dos estudos. Porque eu consegui criar uma base mais sólida, já que eu tinha todo o tempo do mundo para ficar em casa estudando. Eu conseguia fazer simulado e eu tive um foco absurdo nesse ano que eu não sei explicar. Realmente eu acredito que foi Deus assim, me ajudando. Eu, inclusive, conheci o A360, que era ministrado pelo professor Gilberto Augusto, e lá eu comecei a estudar por livros, né? Então eu estudava pela Mabes, pelo Ramalho, e a minha base ficou muito sólida ali naquele ano. Eu começava a fazer exercícios de forma gradativa, então eu via exercícios de nível básico, intermediário e avançado, e assim foi um ano. E também eu conheci a mentoria, a plataforma que inclusive eu sou mentora atualmente. A mentoria é uma plataforma de simulados que eu foco no segundo dia. E a partir dali eu comecei a me encantar, tanto por matemática, quanto pelas matérias de segundo dia mesmo, de natureza, né? Então tinha biologia, tinha física, tinha química, eu realmente comecei a entender e me empenhar mais naquilo. Mas mesmo assim não foi suficiente para eu passar. Tanto é que foi no ano de 2021 que eu entrei pro meu atual cursinho, que eu também dei monitoria de matemática, que eu tenho muito orgulho, inclusive, que é o RF. No RF em 2021, a minha maior dificuldade foi que eu não conseguia ter relações assim muito sólidas com as pessoas. Eu tinha um grupinho, mas eu não conseguia ter relacionamento com outras pessoas. E eu achava muito distante, porque lá a gente tinha ranking, né? A gente fazia simulado todo domingo e era ranqueado. E as minhas notas eram muito distantes das pessoas que eram consideradas boas. E eu ficava, rapaz, não vou chegar ao nível de tal pessoa, porque a minha base ainda está muito fraca, apesar de eu já ter um pouco mais de solidez nela. Mesmo assim, ainda não é o suficiente. Foi um ano muito desafiador para mim, mas mesmo assim eu consegui concluí-lo. Apesar disso tudo, eu não consegui a minha aprovação em medicina nesse ano também. E foi no ano de 2022, o meu último ano de cursinho, no RF também, com foco em simulado, com foco em resolver questões. Eu me dediquei e eu pensei, caramba, eu posso fazer algo diferente. Eu posso mudar em algum aspecto. Eu posso fazer algo que realmente alavanque as minhas notas. E esse ano foi um ano, assim, divisor de águas, porque foi o ano que eu tive minhas melhores notas, consegui minhas melhores colocações de simulado, e eu sentia, no fundo, eu tinha aquele sentimento de aquele seria meu último ano como vestibulanda. No fundo, eu sentia que aquele ano seria determinante para eu passar. Eu não sei
sei explicar. Mas todo mundo que passa sente isso também. A pessoa consegue saber, não sei, a gente consegue perceber que aquele ano vai ser o meu ano. E no final do ano eu fiz a prova do Enem, saí muito frustrada da prova do Enem, porque eu fiz uma nota que eu não estava acostumada a fazer, foi baixa, em questão de número de acertos, e eu saí muito frustrada da prova. E a prova da UEMA, né, o PAES UEMA, seria um final de semana depois do segundo dia de prova do Enem. Então eu estava muito frustrada, convicta de que eu não ia passar. Então eu fui para a prova da UEMA muito tranquila, de vou fazer mais um ano de cursinho, tá tudo bem, né? É um sonho meu, eu não tenho nenhum problema fazer mais um ano de cursinho. Eu fui para essa prova muito tranquila. Eu consegui fazer ela dentro do tempo, consegui revisá-la, consegui fazer redação tranquila. Enfim, eu consegui ter um bom desempenho na prova. Quando eu saí da prova do PAES UEMA, que eu corrigi meu número de acertos, que eu vi que eu tinha feito 47 questões, e que foi muito perto do corte da última prova, eu criei um pouco de esperança e comecei a sonhar, né? Meu Deus, mas se eu passasse, como é que seria? E no dia 11 de janeiro de 2023, eu estava assistindo a aula da autoescola, quando eu estava fuçando o site da UEMA e descobri que eu tinha passado, só que nada era oficial. Tanto é que eu saí na rua, gritei, falei pro meu pai, pro pessoal da minha igreja. Só que nada era oficial. De repente eu consegui baixar do nada e ver que eu tinha passado. E essa noite foi muito torturante, porque eu tinha dito pra muita gente que eu tinha passado e eu não sabia se era verdade. Mas no dia 12 de janeiro de 2023, às 11 horas, saiu a lista regular de quem tinha passado, né, no país. E graças a Deus meu nome estava lá na lista. E foi uma alegria assim, tremenda. Minha família ficou feliz, meus pais ficaram felizes, meu irmão, todo mundo ficava assim muito vibrante. E isso foi muito incrível, porque a gente vê que todo aquele nosso esforço vale a pena. Por mais que você ache que você não esteja progredindo, que o seu sonho não é mais seu, porque já se passaram 2, 3 anos, 5, 6 anos, você acha que aquele sonho não é mais para você, persista. Eu sei que às vezes parece que a gente está distante demais, mas em algum momento ele vai chegar. Por mais que hoje você esteja se achando muito distante, coloque mais uma pedra lá no seu castelo. Continue construindo. Porque quando você passar, você vai olhar para trás e não vai se arrepender de tudo aquilo que você já fez. Então essa é um pouco da minha história da aprovação em medicina. Desde o início, quando eu decidi, até agora, eu tive várias dificuldades. Eu tinha que pegar ônibus para ir pro cursinho, então eu demorava cerca de uma hora e meia para chegar no cursinho. Eu fui assaltada no meu último ano de cursinho 3 vezes. Vi uma mulher falecer na minha frente porque ela pulou de um ônibus. Eu tive o falecimento dos meus avós durante esse ano. Minha avó morreu. Em menos de 3 meses, meu avô também faleceu. Tiveram vários aspectos assim que tentaram me desanimar, mas isso tudo só serviu para me fortalecer e para continuar firme. Hoje eu sou muito grata a tudo que eu tenho conquistado, graças a Deus, porque grandes coisas ainda estão para acontecer. E essa é um pouquinho da minha história. Espero que você tenha gostado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal.